Você vai aprender física, eu garanto. Ora, na letra A diz, estou com calor. Fera, calor é uma forma de energia em trânsito, ou ainda a gente pode dizer que é um processo de troca de energia por diferença de temperatura. Não faz sentido dizer que você tem, possui ou está com calor. Na letra B diz, vou medir a febre dele. Na verdade, o que você pode estar medindo é a temperatura da pessoa e a partir da medida da temperatura dizer se a pessoa está febril ou não. Mas você não mede a febre, você mede a temperatura. C. O dia está quente, estou recebendo muito calor. Um dia quente é um dia em que o ambiente tem temperatura maior do que a do nosso corpo e por conta disso a troca de calor do ambiente com o nosso corpo em que a gente recebe energia, recebe calor, então a alternativa C está correta. Bora dar uma olhada o que está errado nas outras duas. Na letra D diz, o dia está frio e estou recebendo muito frio. Frio é uma percepção da temperatura. É uma sensação térmica que a gente tem. A gente não recebe, não doa, não troca frio. A gente troca calor. Atenção, frio não é o oposto de calor. O oposto de frio é quente. Na letra E diz, as alternativas C e D estão corretas e ela não está correta porque somente a C está. Então a alternativa correta é a letra C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos, fera. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Olha aí, fera, uma questãozinha do novo Enem, diz assim, em nosso cotidiano utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Aí agora o comando da questão. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Que conceitos corriqueiros são esses? O que o texto está dizendo, que calor é algo quente e que temperatura é a quantidade de calor. Traduzindo, fera, o que ele quer que você diga, das alternativas abaixo, qual é a contra-exemplo? Qual é a que mostra que o conceito que você está usando está errado, porque esse conceito não consegue explicar o que está acontecendo. Imagina que você está tendo uma discussão, você e outra pessoa. E aí a outra pessoa diz assim, temperatura é a quantidade de calor de um corpo. Aí você vai usar um exemplo para mostrar que ela está errada e diz, é? E como é que isso acontece? Entendeu qual é a pegada da questão? Essa é uma questão sobre habilidade 3. Habilidade 3 quer saber se você é capaz de confrontar interpretações baseadas no senso comum e no saber científico. Então, o senso comum é de que calor é algo quente e que temperatura é a quantidade de calor. E aí você vai ter que confrontar isso aí e dizer, não é por causa disso. Percebeu como é que você tem que pensar para resolver essa questão? Muita gente não entendeu o que a questão queria e se confundiu na hora de achar a resposta. E aí você vai para as alternativas. E logo na letra A, olha só o que é que diz. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Imagina que você está na discussão, fera. E aí a pessoa está dizendo, mas temperatura é a quantidade de calor do corpo. Aí você diz, é? E por que a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que a água está fervendo? Ou seja, como é que a temperatura não muda se eu continuo dando calor para a água durante a fervura? Se temperatura mede a quantidade de calor e eu continuo dando calor para a água ficar fervendo, deveria haver mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, é porque a temperatura não mede a quantidade de calor dada ao corpo. Percebeu?
Então, o argumento de que a temperatura fica constante durante o tempo que está fervendo está dizendo que a temperatura não muda, mesmo mudando a quantidade de calor fornecida para a água. Logo, temperatura não pode ser medida da quantidade de calor do corpo, já que a quantidade de calor cedida ao corpo está mudando e a temperatura não. Pegou? Essa questão aí deixou muita gente com a orelha em pé, com aquela pulguinha do tipo, caramba, como é que eu entendo isso? Mas a ideia é dar um argumento que mostra a limitação do conceito que as pessoas têm em geral do que é temperatura e calor. Alternativa correta, letra A de aprovação, fera. Aprovação quer seu destino. Vamos junto!